O problema das drogas é recorrente em nosso cotidiano, seja por causa da violência relacionada ao tráfico de drogas, a gente percebe a força que as grandes facções criminosas atingiram no Brasil, ou por causa do vício que atinge milhões de famílias. Como resolver essa questão? Nesse vídeo a gente vai fugir da superficialidade que toma conta do debate em nossos tempos, citando o exemplo de sucesso da Revolução Chinesa. Nem a alternativa reformista e oportunista da legalização, defendida por alguns setores da esquerda, e muito menos a pura e abstrata criminalização conservadora dão conta de solucionar o problema das drogas, que é muito mais complexo do que esses setores imaginam. No mundo de hoje, acabar com o vício e o tráfico de drogas parece impossível, tamanho o problema mundial que se tornou. Os dirigentes políticos e a elite econômica, liderados principalmente pelas políticas dos Estados Unidos, afirmam que são combatentes das drogas, com avançadas e moderníssimas estruturas policiais, cada vez mais presídios, medicamentos, alternativas religiosas, terapias, campanhas publicitárias denunciando os males do consumo, enfim, defendem todo tipo de medida, mas não vão às causas reais do problema. E cada vez mais pessoas, principalmente pobres e moradores de periferias, são assassinados pelo Estado. O sistema capitalista, vigente em todo o mundo, não consegue acabar com o problema das drogas porque é ele próprio quem cria o tráfico e o consumo de drogas. Por um lado, o desemprego, a pobreza, a fome, a superexploração do trabalho, a escravidão, o endividamento, todo o estresse cotidiano causados por esse sistema condicionam o povo a buscar formas de fuga da realidade, de redução desse sofrimento diário. Os efeitos das drogas, legais ou ilegais, cumprem exatamente esse papel. Por outro lado, por se tratar de um mercado bilionário, dada a enorme demanda de consumidores, o tráfico de drogas acaba tendo apoio inclusive das próprias classes dominantes, em busca evidentemente de muito lucro. Então é muito fácil culpar a juventude pobre das periferias, enquanto a estrutura do sistema estimula, condiciona e fortalece o tráfico e o consumo de drogas. Em suma, pessoal, o capitalismo cria a dependência e lucra a partir dela. A China, companheiros, teve talvez o maior problema com o consumo de drogas na história da humanidade. Antes da revolução liderada por Mao Tse-tung, em 1949, o povo da China era extremamente pobre, governado por um punhado de ricos latifundiários, proprietários da maior parte da terra, e grandes capitalistas estrangeiros. Sob essa velha sociedade, muitas pessoas foram empurradas para as drogas. Havia aproximadamente 70 milhões de viciados na China, viciados principalmente em ópio, uma droga muito comum na Ásia, morfina e heroína. Trabalhadores famintos utilizavam os delírios prazerosos causados pelo ópio para substituir a dor da fome e da desesperança. E os ricos, por outro lado, consumiam drogas para preencher o tempo livre e cobrir o vazio existencial. Em algumas áreas, até mesmo crianças fumavam ópio. Viciados muitas vezes abandonavam seus filhos ou até mesmo os vendiam para comprar mais drogas. Mulheres viciadas eram forçadas a se tornarem prostitutas e por vezes morriam de doenças. O povo sofria terrivelmente com o vício, assim como sofre na maior parte do mundo atualmente. A gente verifica isso de perto no Brasil. Na China, as drogas foram introduzidas pelos colonialistas ricos da Europa, sobretudo da Inglaterra. O governo britânico, no século XIX, com o objetivo de extrair mais lucros do território chinês, começou a vender ópio de forma ilegal na China. Só que quando o governo chinês explodiu um carregamento de drogas inglês, a Inglaterra declarou guerra, dando início à famosa Guerra do Ópio, em 1839. A China acabou saindo perdedora em 1842. Nesse contexto, o colonialismo inglês acabou introduzindo toneladas de ópio por dezenas de anos no território chinês, causando uma verdadeira epidemia no povo. Tudo em busca de lucro, como sempre. É algo semelhante à forma como a classe dominante dos Estados Unidos ajudou a disseminar a praga mundial do vício em drogas nos dias atuais. Na década de 80,
a CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, ampliou o tráfico de cocaína para financiar sua guerra secreta contra a Nicarágua. No Afeganistão, a CIA colaborou na venda de ópio para arrecadar recursos para a oposição aos soviéticos. O historiador Alfred McCoy afirma que, na maioria dos casos, o papel da CIA envolveu várias formas de cumplicidade, tolerância ou ignorância intencional sobre o tráfico. A CIA não lidava com a heroína, mas deu a seus aliados, os senhores das drogas, transporte, armas e proteção política. Sem falar, pessoal, da indústria farmacêutica dos Estados Unidos, que lucra de forma gigantesca, com drogas vendidas tanto de forma legal quanto ilegal. Mas não era a esquerda que defendia bandido? Pois é, essa é para os conservadores hipócritas que amam o assassino imperialismo estadunidense. Já na China, a Revolução Maoísta acabou com o vício rapidamente. O exército revolucionário liderado por Mao derrotou o exército dos opressores das classes dominantes chinesas em 1949. 3 anos depois, em 1952, não tinha mais nenhum viciado. Plantações de drogas e o tráfico foram literalmente destruídos. Em apenas 3 anos, a China passou de 70 milhões de viciados em drogas para nenhum, enquanto no mundo capitalista, cada vez mais jovens e até crianças entram tanto no tráfico quanto acabam se tornando dependentes químicos. Mas como essa revolução maoísta conseguiu esse feito talvez inédito na história da humanidade, dando fim ao tráfico e ao vício de drogas em apenas 3 anos? É que pela primeira vez na história do país, o poder na sociedade passou a servir aos trabalhadores e às massas exploradas, não aos grandes empresários, latifundiários e burocratas do velho Estado chinês. O primeiro item no combate ao tráfico e ao vício envolveu uma grande campanha popular para construir uma forte moral revolucionária no seio do povo que atingisse a todos, inclusive os dependentes. Desde os primeiros meses do novo poder, a revolução se utilizou da ativa participação do povo para acabar com o vício e o tráfico. Não se tratava de punir os dependentes ou legalizar o comércio de drogas, mas de uma campanha de massas, com milhões de envolvidos rechaçando as drogas e o tráfico e, fundamentalmente, enxergando os dependentes como pessoas vítimas do antigo sistema de exploração e que, enquanto sujeitos ativos, deveriam ser parte da construção do novo país. Nesse sentido, os revolucionários maoístas chamavam os próprios viciados para se juntarem à luta por uma nova sociedade, lhes proporcionando, inclusive, um sentido na vida. Os trabalhadores das periferias foram organizados para lutar com seus irmãos e irmãs viciados. Ex-viciados e suas famílias se juntavam a grandes marchas e comícios. Drogas eram queimadas em festas populares. As crianças foram organizadas em suas escolas para rechaçarem também as drogas. Os jornais e rádios foram mobilizados para apoiar a campanha incessantemente. Toda a estrutura administrativa e fiscalizadora do novo Estado foi incorporada pela disciplina revolucionária, diminuindo drasticamente a corrupção e o individualismo típicos dos valores morais da antiga sociedade. E é evidente que uma campanha tão maciça, tão gigantesca, envolvendo todos os setores da sociedade, só é possível se o povo, através do seu partido revolucionário, controlar toda a economia, todas as formas de comunicação social. É impossível, sob uma economia voltada para o lucro de poucos, criar um movimento dessa magnitude. Paralelamente à campanha de integração dos dependentes à construção da nova sociedade e de fortalecimento popular da moral revolucionária, o governo deu início a um tratamento médico sério, baseado numa política de redução de danos. Durante um limitado período, os dependentes poderiam manter o consumo de uma pequena quantidade de ópio para combater os efeitos perversos da abstinência, além de receberem injeções para aliviar as câimbras musculares, um dos piores sintomas da abstinência da droga. Em terceiro lugar, o governo revolucionário de Mao criou medidas inteligentes no tratamento com os pequenos traficantes. Ao invés de tratá-los como inimigos, como faz a direita conservadora, o governo ofereceu alternativas aos que quisessem deixar o tráfico. O governo ofereceu um acordo único, compraria todo o estoque que eles e os produtores tinham se resolvessem deixar o tráfico para sempre. Era uma proposta muito boa para quem queria deixar o tráfico e viver uma vida normal, sem correr riscos, com toda a dignidade oferecida pelo governo.
Alguns poucos que resistiram foram denunciados pelo próprio povo e posteriormente presos. Outros foram colocados sob vigilância constante do bairro, outros enviados para a prisão para serem reeducados com trabalho, estudo e, claro, a moral revolucionária. Essa política revolucionária, pessoal, tratava todos os pobres como irmãos e irmãs. Pobres viciados e pequenos comerciantes tiveram uma alternativa para deixar o vício e o tráfico de drogas. Todos tiveram direito ao emprego, a uma vida digna e foram encorajados a aderir à luta por uma nova sociedade. Em quarto lugar, Mao Tse-tung criou uma abordagem diferente para os grandes traficantes que ficaram ricos através do sofrimento das pessoas. Muitos deles pertencentes às próprias classes dominantes, como eu já disse, foram classificados como inimigos do povo e levados a julgamento na frente de milhares de pessoas, muitas das quais, com a vida arruinada pelas drogas, testemunharam contra eles. A punição, em sua grande maioria, foi a prisão perpétua, mas, em alguns raros casos, a execução pública, a pena de morte, também foi aplicada. E, finalmente, a derradeira medida para enfraquecer o tráfico foi a estatização de todo o sistema bancário. A nova moeda emitida e o controle dos serviços bancários praticamente eliminou crimes típicos das grandes facções, como a lavagem de dinheiro. A disciplina e a consciência do movimento revolucionário significou que os traficantes de drogas não conseguiam sequer subornar as pessoas do novo governo, diminuindo, como dito, a corrupção. E o desenvolvimento de uma nova economia socialista, onde todos os grandes meios de produção estavam sob propriedade coletiva de todo o povo, significava que era possível dar emprego para todos e eliminar a pobreza que obrigava muitos trabalhadores a irem para o tráfico de drogas, além de diminuir drasticamente o sofrimento cotidiano que fazia e continua fazendo as pessoas se refugiarem no consumo e no abuso de drogas. A China não teve quase nenhum vício em drogas por mais de 20 anos. No entanto, depois de 1976, o problema voltou, já que a Revolução Maoísta foi, lamentavelmente, derrubada por revisionistas. Assim que o velho capitalismo foi restaurado, a dependência e o tráfico de drogas, naturalmente, reapareceram. Mas o caminho foi apontado concretamente pela Revolução. Não se trata de encher prisões com usuários, reproduzir discursos morais vazios ou legalizar comércio de drogas. Qualquer alternativa que não passe necessariamente por uma grande revolução proletária se trata apenas de um sonho, de uma utopia, de uma fantasia. É a revolução de nova democracia em direção ininterrupta ao socialismo que vai acabar com o desemprego, o endividamento, com a fome, a pobreza, a exploração do trabalho, violência, prostituição, tráfico de drogas, analfabetismo, machismo, violência policial e todos os problemas sociais típicos do nosso cotidiano.